Olha, a gente vai voltar a falar sobre o assunto destaque no programa de hoje, que é o aumento no número de clonagem de cartões de crédito. A gente entrevistou ao vivo sobre o assunto o chefe de comunicação da Polícia Federal com a nossa repórter Simone Santos, o Giovanni Santoro. E agora vamos receber aqui no estúdio o juiz de direito do Tribunal de Justiça de Pernambuco, doutor Luiz Mário Moutinho. Doutor Luiz Mário, muito bem-vindo. Boa tarde. Obrigado. É uma satisfação recebê-lo aqui no Ronda Geral para tirar tantas dúvidas de tanta gente que está acompanhando o programa agora, viu? Satisfação é minha. Doutor Luiz Mário, que também é professor na área de Direito, não é uma vasta experiência quando a gente fala de relação de consumo, direito do consumidor. Doutor Luiz Mário, eu começo perguntando ao senhor, pela experiência que o senhor tem, qual hoje é a maior falha dos bancos nesse sentido em relação à proteção dos serviços oferecidos à população? Você vê hoje que instituições bancárias, todas elas, oferecem facilidade para transações bancárias por meio de aplicativos, uso de internet. E hoje, qual seria, como é que o senhor enxerga a maior falha dos bancos nesse sentido? A maior falha, na minha percepção, é fora do ambiente virtual. Naqueles caixas eletrônicos que ficam no autoatendimento, não é? No caixa eletrônico terceirizado que fica em postos de gasolina, farmácias, não é? Por vezes, algumas pessoas ficam por ali monitorando o usuário do banco que tem uma fragilidade maior, como pessoas idosas, pessoas mais carentes do ponto de vista do uso da tecnologia. Na internet ou no home bank, nesses aplicativos, as transações são inúmeras, né? São milhares e milhares de transações por dia que esses bancos têm. Então, para dizer que isso é falho, é preciso contextualizar com a quantidade de transações que são feitas. O número é importante porque não deveria ter nenhum, não é? Nós não deveríamos ter insegurança. Exato. Mas a falha do sistema, ou melhor dizendo, o controle de segurança sempre vem um passo atrás da fraude, não é? Então a fraude acontece e aí os bancos tentam fechar a porta com a trave, não é? Em regra, o fraudador está à frente do sistema de segurança, por melhor que ele seja. Além disso, doutor, o senhor falou da questão da responsabilidade dos bancos em relação a essas fraudes, nesse campo de internet, que é um campo muito vulnerável, um campo frágil também, mas, por outro lado, aquele que é cliente de um banco e que aceita esse tipo de serviço, essa facilidade em transação bancária por meio de aplicativo e uso de internet, também precisa se proteger em relação ao seu aparelho, se é por meio de telefone, uso de antivírus, se é por meio de notebook, de computador, se proteger também nesse sentido. Então, pode existir, em algum sentido aí, alguma transação como essa, alguma falha, uma corresponsabilidade daquele usuário que ele não deixou o seu aparelho protegido ou não? Seria, de fato, do banco que tem o dever, a obrigação completamente de proteger? Não, o usuário pode ter um comportamento temerário e quebrar o sistema de segurança. Por exemplo, ele pode emprestar o cartão e dar a senha, não é? Ele pode receber uma ligação de alguém se passando pelo banco e ele entregar os seus dados, não é? Ele pode, por exemplo, usar para conectar o seu celular ou o seu computador uma rede que não tem segurança. Isso. Como, por exemplo, nessas casas de lan house, né? Ou redes públicas, que vem o aviso, essa rede é pública, você pode ser clonado. Então, esse comportamento dele pode contribuir para ele ser vítima, ser vítima do próprio comportamento dele, né? Neste caso, o banco, é muito difícil o banco conseguir provar isso. Na prática, o consumidor ganha praticamente 100% disso, não é? Mas, em tese, é possível que o consumidor tenha uma situação que ele colabora significativamente ou até integralmente com a fraude da qual ele foi vítima. Neste caso, quando ele contribui para o próprio dano que ele sofreu, o banco não prestou um serviço inseguro. Quem agiu mal foi o consumidor. Então, não dê sua senha a ninguém, não empreste o seu cartão a ninguém, não responda e-mails que você não pediu, desconfie de cartas que trazem alguma vantagem. Toda fraude, ela vem com alguma vantagem.
né? Você foi sorteado no concurso X, mande aqui o seu CPF, o seu nome completo, por telefone, né? Mande o número da sua conta para fazer o depósito, me dê o número do seu cartão e a senha, os 3 primeiros números, e pronto. Aí ele foi encantado pelo o suposto prêmio e entregou os dados. Neste caso, ele, por exemplo, não vai ter direito a nenhuma indenização, a responsabilidade é toda dele, não foi do banco. Em relação a contas bancárias, golpes por meio de transações, por conta desse campo frágil, como a gente estava falando ainda há pouco. Quando o consumidor ele não percebe que ele foi alvo de um crime, de um golpe, descontar um certo valor da conta dele, ele não percebeu ainda. O banco tem a responsabilidade, a obrigação, melhor dizendo, de comunicar e tomar as providências. Não é? Não precisa nem tanto esforço, eu diria, posteriormente, daquele cliente que foi lesado, porque o banco tem que agir, tem que comunicar e dizer qual a providência que será tomada. Por vezes o banco tem conhecimento, mas pode acontecer que o usuário do banco ele só percebe um tempo depois. A primeira coisa que ele tem que fazer é comunicar ao banco. Né? Tem que haver uma colaboração entre ambos. Né? Então, você notou que veio um desconto. Hoje até o aplicativo do próprio banco vem um SMS quando há um lançamento na sua conta, né? Você tem aquilo ali em tempo real. Notou que houve uma movimentação estranha à sua movimentação, imediatamente comunicar ao banco, cancelar o cartão, tomar essa providência colaborativa para evitar danos maiores. Né? Essa quando ele reclama ao banco, suspende o prazo dele de prescrição, né? Tem uma série de consequências jurídicas importantes para o consumidor. Ele deve adotar essa postura de, nos canais de comunicação que ele tem com o banco, telefone, e-mail, SMS, ele comunicar isso e guardar essa comunicação. Se ele mandou um WhatsApp, às vezes os bancos têm o WhatsApp do próprio gerente, né? Ele guarda essa mensagem que ele passou dizendo que houve um lançamento em tal dia, tal hora, no valor de tanto, que ele não reconhece aquilo. Esse WhatsApp, ele deve ir a um cartório de notas, não é? Na cidade tem vários, e aí pede para o tabelião perpetuar aquilo numa certidão. Aquilo vale como um documento de prova se o banco não devolveu o dinheiro dele. Não é? Aí ele, com aquela certidão, ele leva o celular, o escrivão, o tabelião vai fazer uma escritura dizendo, aos dias de hoje, esteve aqui o senhor fulano de tal, com um aparelho de celular de série tal, e há uma conversa nos seguintes termos entre ele e um telefone tal, que é o do gerente, o que é do banco. Com esse documento, o cartão ele vai pagar uma taxa, essa certidão ou essa escritura é entregue a ele e ele entra com uma ação, ele já tem um início de prova. Né? É importante ele tomar essa providência. Muito bem. Doutor Luiz Mário, como é que funciona o acesso à justiça em casos como esse? Clonagem de cartão, golpe através da conta bancária. Há casos em que aquele consumidor, aquela pessoa que foi lesada, pode procurar diretamente a justiça, não é isso? É isso. Nas questões mais simples, né, nas questões que ele consegue provar logo, como esse exemplo que eu dei do WhatsApp, né, ele pode ir ao juizado, né, se a causa for até 40 salários mínimos. E não precisando de uma prova pericial, e em regra não precisa, ele vai até o juizado. Se a causa é de até 20 salários mínimos, ele não precisa nem de advogado. Ele vai direto ao juizado, presta a queixa, não precisa de advogado, não tem custas, não tem nada, ele não paga nada. Se ele tem um advogado, ou se a causa é mais complexa, porque precisa de uma prova pericial qualquer, aí o juizado não tem competência. Ele tem que ir para uma vara cível, uma vara comum, da justiça comum. Se ele tem advogado, o advogado dele faz. Se ele não tem, ele vai até a defensoria e a defensoria faz para ele gratuitamente a ação. Se ele tem advogado, mas não tem o dinheiro para pagar as custas, aí ele pede ao juiz que defira a gratuidade. E aí faz a prova de que não tem condições de pagar, como, por exemplo, o seu salário, o seu contra-cheque, enfim, o movimento da própria conta. Diz, doutor, meu movimento é pequeno, eu sou um funcionário que ganho tantos reais, eu não tenho como pagar essas custas. O juiz defere e é gratuita
a tramitação do processo, mesmo na justiça comum. Ou então, como se diz, doutor, já me deixaram um rombo grande na conta, já me levaram uma quantia de dinheiro que era para pagar a conta de água, de luz, Isso. fazer feira, e eu não tenho condição agora de pagar um advogado. Isso. Então, por aí, é mais fácil da justiça analisar e conceder esse benefício, né? Concede. O advogado ele pode ter um parente que é advogado, está fazendo gratuitamente para ele. Ele não quis usar o serviço de advocacia do Estado, Certo. que é a Defensoria Pública. Ele tem um advogado particular. Né? Às vezes o advogado particular não cobra aqueles honorários para entrar com a ação, mas entra para poder receber da outra parte os honorários dele. Né? Então, cada caso é um caso, mas não podendo pagar as custas, e a causa não sendo possível no juizado, ele vai para a justiça comum e pede a gratuidade e o juiz, em regra, defere. Muito bem. Doutor Luiz Mário, hoje chamou muita atenção na participação ao vivo da Polícia Federal, Giovanni Santoro, que é chefe de comunicação com Simone Santos, nossa repórter, falando sobre os golpes, a modalidade de golpe que tem crescido, muita gente lesada aqui no país durante um intervalo de um ano, um número absurdo de golpes registrados e investigados também pela Polícia Federal. E o que chamou a atenção minha também e dos colegas aqui de estúdio foi essa história do cabo fazer uma transação bancária com essa maquininha. De repente, está ali a internet demorando e aquilo ali já é uma possibilidade de golpe. Nesse sentido, a gente voltando para aquele assunto do uso da internet, o recurso que o banco oferece de facilidade para o consumidor. O que é que o senhor tem visto com a experiência que o senhor tem, inclusive, dando aulas na área de direito do consumidor, nessa história de transação de cliente pela internet, transação bancária? 99,9% é falha do sistema. Né? São raríssimos os casos que fica provado que o consumidor, ou usuário do cartão de crédito, ou usuário do banco, tenha participado com algum comportamento perigoso, como dar a senha a alguém, aquele exemplo que eu falei aqui. Há também, nesses caixas de autoatendimento, quadrilhas especializadas e até sofisticadas. Elas retiram aquela parte onde você coloca de leitura, o cartão fica preso, não é? Fica preso ali. Vem uma pessoa que supostamente é funcionário do banco, com alguma identificação, um crachá falso, e diz, não, vou lhe ajudar, eu vi que essa máquina está com algum problema, e vai tirar, qual é a sua senha, eu vou lhe ajudar aqui. Normalmente pega pessoas de idade, não é? Pessoas carentes, não é? Então, em regra, o sistema, tanto o digital, quanto nesses casos que acontecem fora do banco, nesses caixas de autoatendimento, em regra, a responsabilidade é da instituição financeira. Por quê? Porque elas vendem para o usuário de um modo comum a ideia de segurança. E o Código do Consumidor, ele protege essa legítima expectativa de segurança. Se essa legítima expectativa de segurança, o que eu espero dele que seja seguro, se ela falha porque fraudaram o sistema de segurança, ou mesmo porque não vigiaram bem os equipamentos, o banco, então, passa a ser responsável pelo pagamento do prejuízo que sofreu. Pode ser devolver o dinheiro que ele pagou. Se ele devolveu um cheque, por exemplo, não é? O fraudador tirou o saldo, o cheque, quando chegou, não tinha. Sim. Isso negativou ele no Serasa. A negativação é indevida. Não é? Então, cada caso é um caso e a extensão do dano tem que ser reparada como um todo. Não é só aquele dinheiro que tirou. É aquele dinheiro que tirou, se negativou, aí tem mais um dano moral. O prejuízo que foi mais na frente também para quem foi lesado, né? Deixou de pagar uma conta, deixou de pagar uma conta. Isso, exatamente. Todo o dano que ele sofreu precisa ficar bem desenhado e provado, ele será recomposto pelo banco. Muito bem. Doutor Luiz Mário Moutinho, muito obrigado pela participação do senhor, trazendo esclarecimentos a quem está assistindo o Ronda Geral agora, sobre um assunto que é tão delicado e que tem prejudicado tanta gente no país, golpes por meio da facilidade, possivelmente, de instituições bancárias, em grande parte dos casos. Doutor Luiz Mário Moutinho, que tem uma vasta experiência em direito do consumidor e é juiz do Tribunal de Justiça de Pernambuco.